E agora estou tendo um prazer sempre, a visita do Dr. Tadeu aqui é sempre prazerosa, né? E vem com assuntos importantes aí, sempre envolvendo a educação física, em especial o Conselho Regional, o Conselho Federal. Doutor, antes da gente começar diretamente com relação ao assunto que eu trago aqui, que é a questão do Código de Ética, na profissão de educação física ainda continua aquela divisão, são duas formações, são duas vertentes, né? São duas formações e isso é uma determinação do Ministério da Educação, não tem nada a ver com o Conselho Certo. de Profissão. Nós temos a formação do licenciado em Educação Física com a finalidade única e exclusiva de atividade no âmbito escolar e nós temos o formado em graduação em Educação Física, comumente chamado de bacharelado, o termo técnico é graduação em Educação Física, que é para atuação em todas as outras áreas, exceto a grade curricular de escola. Legal. Doutor, houve um período desde o surgimento, a oficialização de tudo isso, né? Quer dizer, a profissão reconhecida e essa questão da criação dos conselhos, né? Havia necessidade de profissionais que não tinham uma habilitação, mas que exerciam uma atividade no mercado, a maioria deles técnicos de futebol, né? Que tiveram um prazo para se regularizar. Isso acabou, né? Hoje tem que estar formado mesmo, tem que cumprir lá, sentar no banco da faculdade. Não é bem assim, Ulisses. Não. Não, porque nós estamos falando de uma coisa que no aspecto jurídico nós chamamos de direito adquirido. Direito adquirido é adquirido, você não perde. Né? Então, aquele que nós denominamos como provisionado, ou seja, aquele que provaria que no mínimo 3 anos anteriores à data da lei, que é de 1º de setembro de 1998, a Lei 9696, ele exercia atividades inerentes à do profissional de educação física. Esse, se comprovar com documentação viável, carteira profissional registrada, contrato de trabalho, ele tem o direito adquirido de exercer as atividades especificamente naquela modalidade de provisionamento. Então, se ele era... Tem que estar provisionado. Musculação, ele vai só receber habilitação em musculação. Específica ele não área. pode trabalhar em ginástica. Existe uma divergência muito grande com ginástica e musculação, que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ginástica, nós falamos de formação geral em busca de um condicionamento físico. Musculação, nós falamos de atividade específica de uma determinada área de grupos musculares. Então, são atividades totalmente diversas. Então, existe ainda essa possibilidade, é um direito adquirido e não tem como interromper. Legal. Bom esclarecer, né, o nosso telespectador, até porque temos aí acadêmicos, né, pessoas que acompanham, que querem cursar educação física, e é bom que saibam disso, né? E pessoas que estão atuando ainda no mercado aí, né, na condição de provisionado. Legal estar esclarecendo isso. Você faz parte do Conselho Regional de Educação Física aqui em São Paulo, né? Hoje o Conselho Federal está sediado no Rio, né, doutor? O sistema CONFEF-CREF, ele tem o Conselho Federal como órgão normatizador, com sede no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, e nós temos os conselhos regionais divididos em todos os estados da federação, uns 23 conselhos regionais. Praticamente o país inteiro, né, doutor? Praticamente o país inteiro, né, divididos nessa situação, e cada conselho com a autonomia de gerência e principalmente da fiscalização das atividades profissionais. O Conselho Federal é um órgão normatizador. O Conselho Regional é aquele que realmente atua na fiscalização e tudo mais. E dentro do Conselho, eu sou conselheiro, faço parte da diretoria do Conselho como assessor de assuntos legislativos, sou o presidente da Comissão de Ética Profissional e sou o presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização. Nós costumamos brincar, né? As duas principais comissões do Conselho são orientação e fiscalização e a ética. E nessas duas, o presidente sou eu que assumo essa responsabilidade. Um orgulho para nós aqui de Guarulhos ter você lá, né? Doutor Tadeu, fazendo parte do Conselho Regional de Educação Física. Até uma curiosidade minha, tenho certeza que de alguns telespectadores, quantos são os profissionais de educação física que nós temos hoje no país? Eu acho que você tem esse dado. Hoje nós temos algo em torno de 400 mil profissionais registrados no território brasileiro, dos quais 134 mil no estado de São Paulo. São Paulo detém praticamente 1/3 de todos os profissionais registrados no país. A força está realmente dentro de São Paulo. É legal, doutor, falar sobre isso. Eu chamo sempre a atenção aqui, sempre que oportuno, a gente coloca aqui no Câmara Esportiva, né? Porque existe toda uma questão cultural na prática da atividade física, mas tão sabido hoje, é tão
tão esclarecedora essa coisa de que você precisa ter uma atividade física, e desde a fase de criança, né? Que bom seria se todas as crianças do Brasil pudessem ter acesso à prática esportiva. Isso tem que fazer parte da formação dos nossos jovens. Mas o alerta que nós damos aqui sempre, estou falando da criança, mas estou falando também do jovem, do adulto e da terceira idade, né? Chamada terceira idade, aumentou aí o tempo de vida do ser humano graças à atividade física também, né? Entre outros fatores, mas a atividade física é de extrema importância. Mas o recado que a gente dá aqui sempre, viu, doutor? É que procure sempre um profissional de educação física habilitado, tem que estar credenciado, tem que ter formação, tem muito aventureiro por aí. Então, se você quer buscar saúde, qualidade de vida, nós temos aqui o nosso programa com a doutora Meire às sextas-feiras, e o recado dela é o mesmo. Procure um profissional de educação física que esteja credenciado, é sempre o nosso recado. Não tem como, né, Ulisses? Se eu quero tratar de um assunto jurídico, eu vou ter que contratar um advogado. E para ser advogado, ele terá que estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Se eu vou levar meu filho ou eu mesmo vou passar por um médico, eu vou procurar um médico que esteja registrado no Conselho Regional de Medicina. Da mesma forma, eu só vou poder praticar uma atividade física que seja orientada por um profissional registrado no Conselho, que lhe dá o mínimo de garantia possível para que realmente seja feito um trabalho digno e condizente com os anseios da profissão. Legal. Bom, vamos entrar no assunto ética, né? Código de ética, eu estou sabendo que você vai fazer uma palestra importante envolvendo esse assunto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Dia 29 nós temos a abertura da 27ª edição do Fitness Brasil. É um dos maiores eventos de educação física no nosso país. É aqui em Santos, no litoral. E eu vou estar fazendo uma palestra sobre ética profissional e responsabilidade ética dos profissionais de educação física. Eu digo para você com tranquilidade que não há que se falar em profissão sem se falar em ética. Eu estranho, é uma das coisas que eu sempre cobrei dos meus alunos, aquele profissional não é ético. Então, desculpe, ele não é profissional. Porque para ser profissional, ele tem que ser ético. E o Código de Ética, ele estabelece normas que determinam todos os seus direitos, mas determina também todas as suas obrigações, os seus deveres como profissional de educação física. Inclusive, podendo incorrer na pena, que pode ir desde uma advertência até a cassação de um registro profissional. Esse tema ética é matéria disciplinar, é matéria... Muitas universidades, muitas faculdades de educação física mantêm na sua grade curricular a matéria de ética profissional. É extremamente viável, não tem como você soltar alguém no mercado. Eu digo para você com tranquilidade, Ulisses. Eu sou presidente da Comissão de Ética. 90% a 95% dos processos éticos que eu abro no Conselho, ontem mesmo nós já determinamos a abertura de mais ou menos algo em torno de 60 processos éticos normalmente. Todos eles por prática de atividade física não orientada, por local desenvolvendo atividade física sem a presença de um profissional de educação física, ou por leigos exercendo atividade irregular do profissional de educação física. Quem responde no processo ético? O profissional de educação física que está na condição de responsável técnico da academia. E a maioria deles, quando chega lá, não tem conhecimento da resolução 134 do Conselho Federal, que é a resolução que determina quais são as responsabilidades do responsável técnico. Eu sou responsável técnico de um ambiente. Eu não preciso estar lá 24 horas por dia, mas eu sou obrigado a fazer com que tudo que ocorra lá realmente cumpra as determinações do Código de Ética. Porque senão, quem responde sou eu como responsável técnico. É como se nós pegássemos um parâmetro em forma analógica e falasse, olha, ocorreu um erro médico no hospital durante uma cirurgia. Quem vai responder? O diretor técnico do hospital, porque ele é o responsável técnico do hospital. Ele tem que saber quem trabalha lá. Ele não pode colocar, olha, quem fez a cirurgia? Ah, foi o médico. Quem é médico? Não, ele não é médico, ele não tem registro. E como que foi autorizado ele fazer uma atividade? Como foi contratado pela empresa? Enfim. Nós temos hoje, infelizmente, só esse ano, nós temos praticamente a abertura de 10 processos de morte em atividade física. Morte em atividade física. Desde um rapaz que estava fazendo treinamento, aula de stand-up na raia da USP e caiu e morreu, até uma criança de 4 anos que morreu afogada numa piscina por deslize de um professor. Então, olha a situação.
Nós temos situação aqui em Guarulhos de criança que morreu numa quadra de educação física fazendo aula de educação física com uma parada cardíaca. Por quê? Porque não tinha exame médico, não se faz exame médico. Exame médico é uma lei estadual, é obrigatório exame médico, ninguém realiza. Não, eu faço uma ficha de anamnese. Desculpe, ficha de anamnese são dados que a pessoa vai me fornecer. Olha, deixa eu só fazer uma parte aqui, olha a importância do que o doutor Tadeu está abordando aqui com a gente e com você, amigo telespectador. Fica um recado aqui, inclusive, para você que quer fazer uma atividade física. Independente da associação, do clube ou da entidade que você frequenta, que pedir uma avaliação médica, está em você ir atrás disso e saber se você tem condições realmente, se não for exigido, primeiro que já está no lugar que não deveria estar. Com certeza. Não é? Se a entidade que você está frequentando não te pedir uma avaliação médica... Porque ela não é de toda a confiança. Já fica com o pé atrás. A credibilidade. Então você mesmo procure saber se você está em condições de fazer uma atividade física, né? Um teste de esforço, enfim. Procure um médico e fale, doutor, quero procurar uma atividade física e preciso saber se eu estou bacana. Né? Se eu posso fazer, que tipo de esforço, até onde eu posso exigir do meu organismo, né? Qualquer que seja a atividade, seja ela de corrida, de natação, atividade lúdica, tudo precisa ser realmente monitorado, não é isso, doutor? Dentro da interdisciplinariedade das áreas, nós temos que saber muito bem isso. Quem vai dar a possibilidade de verificação de condições ou não para a atividade é o médico. Da mesma forma que o médico não pode prescrever o exercício. Exatamente. Ele diz o que pode e o que não pode fazer, e quem vai prescrever o exercício sou eu, profissional de educação física. Da mesma forma que, se um desses meus beneficiários sofrer qualquer tipo de lesão, não sou eu que vou dar o tratamento para ele. Eu vou indicar para que ele passe para um médico e que o médico depois encaminhe para um fisioterapeuta para que ele faça a recuperação necessária de adaptação na condição de paciente, e quando o fisioterapeuta o liberar para atividade de fortalecimento muscular, somos nós, profissionais de educação física, que temos que entrar nesse sentido. E nós temos que saber muito bem onde está a nossa área de atuação. E o Código de Ética prima por isso, a resolução de responsabilidade técnica prima por isso, e todo profissional de educação física tem que ter esse conhecimento. Olha, legal, eu fico muito feliz em saber que as coisas estão caminhando dessa forma, de ter profissionais que a gente tem um respeito muito grande. Um desses profissionais está aqui ao meu lado, o doutor Tadeu. São seis capítulos do Código? O Código ele foi criado numa forma, ele tem uma fase preambular, depois eles tiveram os 12 passos norteadores, que foram aqueles que os profissionais da época identificaram como necessário para a construção do Código, e depois nós dividimos em 6 capítulos de responsabilidade, de deveres, de direitos, de cooperação entre entidades e associações. O profissional ele tem tudo. O nosso Código é considerado por outras entidades, como a OAB, Conselho Regional de Medicina, como um dos códigos mais completos e mais objetivos existentes. O código nosso está restrito nessa única folha. Dá para puxar um zoom aqui, produção? Não, né? Consigo aqui. O doutor Tadeu mesmo segura para mim, fica mais fácil. Isso, vamos aqui, ó. Olha, é esse aqui o instrumento que está em discussão aqui no programa. Discussão não, que nós estamos levando a você, amigo telespectador, a você, profissional de educação física, está aqui, ó. Código de Ética, dado CONFEF, obviamente estendido a todos os conselhos regionais, e é isso que você, profissional de educação física, tem que saber na ponta da língua e tem que fazer aí uso desse instrumento, desse Código de Ética, diariamente, né? Acho que tanto você, profissional de educação física, enfim, como também as entidades, associações, enfim, né, que tratam do assunto aí, envolvendo os profissionais da área. É isso, doutor? Nós não podemos dizer sobre a formação de cada entidade de ensino superior. Sim. Mas como órgão representativo da profissão, nós estamos à disposição de todos os profissionais que, porventura, tiverem dúvida, fazer contato, e nós estaremos à disposição para dar qualquer esclarecimento, palestras, o que for necessário. Para mim te liberar aí, a produção já estamos com o horário curtinho, né? O telefone para contato do Conselho, você tem um telefone? O telefone do Conselho é 3292-1700. E o Conselho fica na Rua Líbero Badaró 377, no terceiro andar toda a parte de registro e no 16º andar toda a parte administrativa e diretoria. Repete o telefone, doutor. 3292-1700. Legal. Quem que está aqui na presidência do Conselho? O presidente do Conselho Regional é o professor Nelson Leme. Um abraço ao professor Nelson Leme. O presidente do Federal é o professor Jorge Stanhilber. Tá bom. Um abraço também ao presidente Jorge Stanhilber. Doutor, obrigado pela sua presença aqui, viu? Sempre muito valiosa, né? Um forte abraço, viu?
Eu é que agradeço, Ulisses, estamos sempre à disposição. O Conselho Regional de Educação Física está à disposição de todos os profissionais de educação física da nossa jurisdição. E o programa também é à disposição, se quiser, qualquer contato, se quiserem no Conselho, Então, gravar alguma coisa ou não, estamos à disposição. Fazer uma visita no Conselho, Isso. demonstrar a grandiosidade do que é o nosso Legal, Conselho. vamos lá fazer uma Isso visita, é extremamente importante. bater um papo com a direção do Conselho. Tá bom. Doutor Tadeu, muito obrigado pela visita. O Câmara Esportiva fica por aqui. Nós voltamos amanhã, sempre às 12h30. Até lá, se Deus quiser.